Você ainda acredita que milagre é um evento raro, reservado para poucos? E se eu te dissesse que os milagres já estão acontecendo silenciosamente ao seu redor, mas você desaprendeu a vê-los? Quantas bênçãos passaram despercebidas, hoje enterradas sob a rotina, esmagadas pelo peso das preocupações? Será que a ausência de milagres é real? Ou é a nossa fé que adormeceu diante das pequenas graças cotidianas? Há quem acorde todos os dias esperando uma intervenção grandiosa do céu, mas não perceba que o simples fato de despertar já é resposta de oração. Deus não parou de agir. Nós é que paramos de nos ajoelhar com os olhos da fé. Como o povo no deserto, que recebia o maná todas as manhãs, mas se esquecia de agradecer à tarde. Quantas vezes, mesmo abençoados, agimos como se estivéssemos abandonados? Quantas vezes oramos como quem duvida? Jesus não prometeu ausência de cruzes, mas garantiu presença constante. E essa promessa ainda está de pé. Ele ainda caminha. Sobre as águas das suas crises, ainda multiplica o pouco que você tem. Ainda entra em casas fechadas para dizer: a paz esteja convosco. O problema é que estamos pedindo trovões, enquanto Deus fala na brisa. Estamos esperando portas se abrirem com estrondo, enquanto Ele gira as fechaduras no silêncio da madrugada. Talvez você esteja vivendo dias secos, sem grandes sinais. Mas, e se esse deserto for o terreno fértil onde o próximo milagre será implantado? E se aquilo que parece ausência for, na verdade, um convite à intimidade? Santa Teresa d'Ávila dizia que Deus também fala no vazio. E os santos sabiam. É na repetição da oração simples, feita com amor, que o céu se inclina. Uma oração diária pode não mudar o mundo em um instante, mas muda o coração que o contempla. E esse é o verdadeiro milagre. Se você sente que algo dentro de você clama por mais presença, mais sentido, mais céu, então permaneça aqui. Porque essa oração não é apenas um conjunto de palavras, é uma convocação, um sussurro divino que te chama de volta para o centro. Há milagres esperando um sim seu. E talvez ao final deste vídeo você entenda que o maior milagre de todos é viver cada dia com Deus. Há momentos em que a alma se cala, mas não em paz, e sim em cansaço. Nos dias em que tudo parece igual, repetido, automático, surge uma sensação sutil de que Deus está distante e a fé enfraquecida. Mas será mesmo que Ele se afastou? Ou fomos nós que nos acostumamos com a presença dele a ponto de não a perceber mais? Como os discípulos no barco, que só enxergaram o Mestre no meio da tempestade, talvez só acordemos para o sagrado quando tudo parece fora de controle. Muitos acreditam que milagre é só o extraordinário. A cura súbita, a porta que se abre de forma sobrenatural, o livramento visível. Mas o Evangelho revela algo mais profundo. O maior milagre é o Deus que permanece, o Cristo que não nos abandona mesmo quando a gente não o sente, a fé que cresce no escuro, o consolo que chega sem alarde. Já não está escrito? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Santo Agostinho dizia: milagre não é contrário à natureza, mas ao que conhecemos dela. O milagre diário está justamente aí, no que ainda não sabemos ver, em cada respiração, em cada reconciliação, em cada manhã em que acordamos sem saber o motivo, mas ainda assim nos levantamos. Isso é fé em ação. E fé é o início de todo milagre. Não é preciso ver para crer, é preciso crer para começar a ver. O grande desafio espiritual não é orar quando tudo vai mal, é continuar orando quando tudo parece igual. É nesse terreno da monotonia espiritual que a maioria abandona o altar. Mas é exatamente aí que os santos se formam.
não nos momentos de glória, mas na fidelidade escondida. No joelho dobrado, quando ninguém vê. No terço rezado entre tarefas. No Pai Nosso, murmurado com o coração cansado. É aí que o céu se move. Se você sente que sua fé esfriou, não se culpe. Recomece. O maior milagre não é nunca ter se afastado. É ter a coragem de voltar. E acredite, Deus não está esperando que você retorne perfeito. Ele só está esperando que você retorne. Porque toda vez que alguém volta, mesmo com pouco, ele faz multiplicar. É comum esperar grandes sinais, mas a história de Deus com a humanidade é marcada por gestos pequenos. Moisés tinha um cajado, Davi uma pedra, Maria um sim. E Jesus, um punhado de pão e vinho para mudar tudo. Os milagres não estão nas ferramentas, mas na obediência. Quando entregamos o pouco com fé, Deus transforma tudo com amor. Pense em sua rotina agora. Quantas vezes você acorda, trabalha, alimenta-se, fala com pessoas, sem trazer Deus para o centro? E se cada pequeno ato for uma oportunidade de milagre? O olhar que perdoa, a palavra que edifica, o silêncio que ora. A oração que transforma a vida não é só aquela feita em altares de pedra, mas aquela que se repete fielmente sobre o altar da rotina. Santa Teresinha nos ensinou que fazer pequenas coisas com grande amor é um caminho seguro de santidade, e não há transformação maior do que viver o cotidiano com sentido eterno. A fé que transforma vidas não espera por momentos extraordinários. Ela os cria dentro da simplicidade, porque o céu toca a terra em gestos escondidos. Muitas pessoas oram por milagres grandiosos, mas ignoram os pequenos chamados diários de Deus. E isso adia a graça. Afinal, como confiar os céus a quem despreza as sementes? O verdadeiro milagre começa quando você decide regar a planta, mesmo sem ver flor. Quando escolhe agradecer pela porta que ainda não se abriu. Quando continua acreditando, mesmo sem nenhum sinal visível. Hoje, o convite do céu é claro: transforme o comum em sagrado. Não espere uma grande reviravolta para começar a viver com fé. Viva com fé, e então a reviravolta virá. A oração diária é o sopro constante que mantém a chama acesa. Sem ela, o milagre até pode vir, mas não será reconhecido. Com ela, até o silêncio se torna resposta. Uma vida transformada não começa com uma mudança exterior. Começa com um coração que se ajoelha todos os dias. A oração contínua, mesmo que simples, mesmo que imperfeita, cria uma atmosfera onde o Espírito Santo habita. E onde ele habita, há liberdade, há consolo, há direção. Uma casa de oração se torna uma casa de milagres. Imagine agora sua vida como um altar. Cada atitude um incenso, cada escolha uma vela acesa, cada renúncia uma oferenda de amor. É isso que Deus deseja, um coração que o ame não apenas nos pedidos, mas na presença. Porque quando a oração vira estilo de vida, o milagre vira linguagem cotidiana. Viver milagres diários é viver atentos. E só quem ora, percebe. Só quem silencia a alma, ouve. Só quem persiste na fé, enxerga o extraordinário escondido no ordinário. Não é questão de sorte espiritual, é escolha. E essa escolha transforma. Uma oração por dia pode curar feridas, realinhar destinos e recomeçar histórias. Não é necessário ter todas as palavras certas, basta ter o coração certo, basta colocar-se diante de Deus e dizer: transforma-me, Senhor. E Ele fará. Pode não ser como você imagina, mas será infinitamente melhor do que você espera. Porque Deus não responde apenas com milagres, Ele responde com amor, e amor transforma tudo. A partir de hoje, não espere grandes sinais para crer. Ore, entregue, caminhe e descubra que viver em oração é viver em milagre.
Você chegou até aqui não por acaso. Há orações que são como portas, e há momentos em que Deus nos convida a atravessá-las. Esta talvez seja uma delas. Se algo dentro de você foi tocado, se alguma parte da sua alma foi despertada, então essa oração já começou a operar seu milagre. Porque o milagre mais profundo é aquele que muda o invisível. Quantas vezes você orou sem sentir nada e achou que Deus não ouviu? Mas Ele escuta até o silêncio, até a lágrima contida, até o cansaço da alma. E quando uma oração é feita, com verdade, ela não se perde, ela se planta e no tempo certo frutifica. Talvez hoje você não veja tudo mudar lá fora, mas aqui dentro algo já começou a se transformar. Lembre-se, o milagre diário não é um prêmio para quem tem fé perfeita, é uma promessa para quem insiste em crer, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender. Santa Faustina dizia: a oração fervorosa penetra o céu e não volta sem resultado. Continue orando, continue crendo, porque a vida com Deus é feita de sementes diárias que um dia se tornam colheita eterna. Se sua alma estava adormecida, que esta oração tenha sido o despertador da graça. Se você havia se afastado, que ela tenha sido o primeiro passo de volta. E se você já caminhava em fé, que esta oração seja o combustível para continuar, porque enquanto houver oração, haverá esperança. E onde há esperança, Deus age. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas se continuar orando, encontrará o caminho, porque o milagre mais poderoso é viver com Deus todos os dias. Senhor Jesus, hoje me coloco diante de Ti com o coração aberto. Não venho pedir riquezas, nem soluções imediatas. Venho pedir a Tua presença constante em minha vida. Ensina-me a enxergar os milagres que já me cercam, a agradecer pelas bênçãos que já recebi e a confiar nos planos que ainda não compreendo. Que minha oração de hoje seja uma semente de fé, que mesmo sem ver, eu continue plantando. Mesmo sem sentir, eu continue acreditando. Transforma minha rotina em santuário, que o ordinário se torne sagrado. E que minha vida, mesmo simples, seja instrumento do Teu amor. Dá-me força para continuar, luz para discernir e paz para esperar. Hoje entrego tudo em Tuas mãos. Que o Teu milagre comece dentro de mim. Amém. Se essa oração tocou sua alma, inscreva-se no canal e ative o sino para receber diariamente palavras que transformam. Compartilhe com alguém que precisa de fé renovada. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Comente abaixo: Senhor, transforma minha vida todos os dias, e vamos orar juntos nos comentários.